A partir da Constituição Federal de 1988, temos ouvido um termo que se tornou muito comum no nosso país: transparência. E isso fez com que este termo ele recebesse a atenção toda em função dos princípios constitucionais. E aí uma gama muito grande de normas, regras, inclusive uma lei específica, chamada Lei da Transparência, foi promulgada e ela está em vigor. Mas afinal, o que seria a transparência? A transparência é o direito às informações por parte do cidadão e o dever dos órgãos públicos a darem essas informações em sentido amplo, portanto, sem restrições, a não ser algumas poucas que estão previstas em lei. Este elemento todo, chamado transparência, e esse conjunto de leis, ele fez com que não só na administração pública, onde foi o foco principal, que isso se concretizasse, mas isso virou, felizmente, um elemento para todas as relações que se tem no país. Seja as iniciativas privadas, seja instituições filantrópicas, enfim, as relações todas. E isso foi benéfico para o bem da sociedade e para que aquelas pessoas, no caso, na relação com o serviço público, como contribuintes, e em outras situações, como associados ou de outra maneira contribuintes no sentido de pagarem alguma taxa, alguma mensalidade, ou então de alguma forma que sintam-se com a necessidade de receber informações de onde está indo aquela contribuição. E isto fez, logicamente, que também tivéssemos todo um aparato de órgãos de controle e de fiscalização. No caso da administração pública, mas também das ouvidorias, dos conselhos em outras áreas da sociedade. Isto tudo nos fez, sem dúvida nenhuma, que tivéssemos uma outra forma de encaminhamento dessas questões, para que não tivéssemos, infelizmente, todas essas situações que ainda hoje nós vivenciamos, que é a malversação do dinheiro público, a corrupção e todas essas questões que são feitas fora da lei, envolvendo dirigentes, envolvendo gestores públicos e assim por diante. Por isso que é muito salutar quando nós vemos duas ações que estão sendo feitas, em cima, é verdade, das tragédias que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, mas que elas demonstram essa preocupação com a transparência. Uma delas é uma ação de uma empresa privada que vai mostrar em tempo real todo o desenvolvimento desses recursos que estão sendo colocados à disposição, dinheiro público, por parte do governo federal e do governo estadual, chamado Painel da Reconstrução. Então isso vai ficar disponível na internet e poderemos ir acompanhando, porque são somas prometidas muito grandes para diferentes ações e é importante que nós, enquanto contribuintes, tenhamos condições de ir acompanhando o que está acontecendo. E um segundo também diz respeito à questão das tragédias, e é aquele PIX do SOS Rio Grande do Sul, protagonizado pelo governo do estado, que terá uma auditoria externa, sem custos para o estado, e esses auditores, juntamente com o comitê gestor, avaliarão todas as contas bancárias que receberam, a origem desse dinheiro e também qual é a destinação. Eu vejo que nós não precisaríamos todos esses aparatos se tivéssemos uma consciência, tanto em relação ao poder público, como das outras instituições, de maneira geral, quando estão administrando o que não é de cada um, ou não é isoladamente de uma pessoa, de um dirigente ou de um gestor, mas é daquele conjunto de pessoas, e no caso da administração pública, de todos nós enquanto contribuintes. Seria oportuno que todos que se envolveram nesta questão das enchentes, nessa questão de arrecadar doações, e foram diversas maneiras, rifas, PIX e assim por diante, e mesmo de outros objetos como roupas, como alimentos e por fim,
que dessem respostas para quem contribuiu. A questão da transparência é uma questão de civilidade, é uma questão ética, e todos nós, enquanto sociedade, ganhamos se tiver realmente efetiva como determina a legislação e como deve ser a consciência de cada cidadão. Boa tarde.